Sou Monique Santos, eu sou assessora no Ministério Público do Estado do Paraná e eu vou comentar sobre a figura do whistleblower. O atual ministro da Justiça apresentou um projeto de lei batizado como Lei Anticrime. E já no primeiro artigo a gente percebe que um dos objetivos é apresentar medidas contra a corrupção e contra o crime organizado. E levando isso em consideração, o projeto traz a figura do whistleblower. O whistleblower é um instituto trazido do direito norte-americano e traz a ideia de um informante que relata fatos relevantes às autoridades públicas. Esses fatos normalmente trazem informações sobre atos ilícitos, sejam civis ou criminais. A figura acaba trazendo benefícios para esse informante, como a proteção da sua identidade, o anonimato, a não retaliação e, em alguns casos, a recompensa, o Instituto da Recompensa. Isso porque, conforme os fatos são apurados, valores podem ser recuperados pelos entes públicos e parte disso pode ser revertido para o informante. Aqui a gente tem uma diferença em relação à delação na colaboração premiada, porque o delator normalmente participa dos fatos que são delatados, participa criminalmente. No whistleblower, não. Ele é um informante que, preocupado, sendo honesto, acaba informando as autoridades sobre a ocorrência desses ilícitos. Na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada em 2003 e incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro em 2006, já trazia a ideia de medidas em relação ao whistleblower. Naquela época, já foram trazidos vários projetos, aliás, ao longo desse tempo todo, foram trazidos vários projetos de lei para o Congresso. Contudo, nenhum foi aprovado. Inclusive, em 2016, quando da apresentação das medidas contra a corrupção, a ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro no Brasil, fez um estudo junto da AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais Brasileiros, para incorporar, para otimizar e para aprimorar o Instituto aqui no Brasil. E foi a 11ª medida a ser apresentada, junto com as outras 10. Contudo, essa medida foi retirada pelo Congresso e passou somente as outras 10. Depois disso, foi editada a Lei 13.608 de 2018. Ali, nessa lei, foi como uma espécie de marco para o whistleblower no Brasil. E nessa lei, ela tinha o Instituto tinha uma atuação mais específica, mais restrita. Era só com as empresas que tinham autorização para transportes terrestres sob concessão pública. E o projeto de lei visa alargar o rol de entes que participam dessa figura do whistleblower. Mas o texto legal tem algumas deficiências técnicas e a intenção aqui é comentar algumas delas. Por exemplo, a primeira delas é em relação à qualificação do informante, o informante do bem. Não há necessidade alguma de falar sobre dar essa adjetivação. Isso porque a gente não tem como saber de maneira antecipada, senão através de um processo específico, sobre a qualidade da informação que vai ser prestada e se ela realmente vai ser útil e verdadeira. Outro ponto bastante importante é sobre as estruturas das empresas, que são normalmente bastante complexas e, no Brasil, inclusive, tem estruturas familiares. É bastante importante a gente entender qual é o nível de participação desse informante, de repente se ele não é um participante de nível técnico ou mesmo de gerenciamento ou de nível hierárquico. Isso é bastante importante apurar e saber qual é a medida da culpabilidade. Outra questão é sobre a flexibilidade da divulgação da identidade do informante. Isso no texto legal está condicionado à autorização
da divulgação do nome com relação à relevância da informação, se ela é relevante para o interesse público. Mas isso, o texto de lei deixa bem específico a respeito da autorização do informante. Então, se o informante autoriza, o nome pode ser divulgado. Mas e se ele não autoriza? A recusa precisa ser justificada? Preciso pensar nesse ponto. Outro ponto é em relação à previsão de que ninguém será condenado somente com as informações prestadas pelo whistleblower. Porém, isso só se for mantido em sigilo. Mas e se for divulgado o nome da pessoa? Pode ser condenado só nas informações prestadas pelo whistleblower? Outro ponto importante, e eu acho que talvez seja o mais importante de todos, é a ausência da menção da participação do Ministério Público nesse processo. O Ministério Público, como é sabido, é o titular da ação. É ele que vai saber qual é a importância da informação e se ela é útil, se ela é verdadeira, e também entender se é o caso realmente de enquadrar a pessoa como um whistleblower ou talvez como um delator, porque talvez ele tenha uma determinada participação, uma determinada culpabilidade nesse ato ilícito. Então é bastante importante estabelecer critérios para esse tipo de concessão de benefício. Outro ponto também que é bastante importante é a presença da figura do advogado. O whistleblower precisa ter a proteção do advogado para ter garantidos os seus direitos, mesmo que no processo de informação, da qualidade da informação que ele está prestando, e os direitos dele são garantidos pelo advogado. Enfim, tem vários outros pontos, mas eu acho que esses são os mais importantes. E assim, a edição do projeto de lei é bastante importante. Já é um passo em relação ao progresso. Contudo, a precipitação da edição do projeto e a afobação da apresentação do tema acabou trazendo deficiências no texto legal. E isso vai trazer implicações no plano real. É bastante importante pensar nisso.